Oi, esse é o Aprendendo sobre a Sociedade. Eu sou o Thiago, cientista social, e quero te dar as boas-vindas à maratona de Sociologia para o Enem. Na quarta aula dessa série de 6 vídeos, nós falamos sobre o assunto mais cobrado no Enem, o mundo do trabalho. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card ou na descrição do vídeo. Nessa quinta aula, nós vamos falar sobre 4 grandes nomes da sociologia: Marx, Durkheim, Weber e Hall. O foco dessa aula não é estudar tudo sobre cada autor, mas sim os assuntos mais cobrados de cada um no Enem. Mais adiante, eu vou fazer aulas mais completas sobre cada um desses autores. Por enquanto, pega papel e caneta para anotar tudinho. Vamos lá? Vamos começar falando de Karl Marx. Os assuntos mais cobrados no Enem são os modos de produção, a estrutura da sociedade e a alienação do trabalho. Na aula 1 estudamos sobre estratificação e falamos sobre as classes sociais e como elas estruturam a sociedade em que vivemos. Para Karl Marx, devemos estudar a sociedade a partir da estratificação das classes. Para ele, as classes são divididas de acordo com seu papel no modo de produção capitalista. E o que é modo de produção? Karl Marx chama de modo de produção a combinação dos 2 fatores de produção, que são as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas são a combinação do trabalho humano com as técnicas, ferramentas e matéria-prima necessárias para a criação de um produto. As relações de produção são as maneiras em que as pessoas se organizam e interagem na produção. Marx fala sobre alguns modos de produção. O comunismo primitivo era quando as pessoas ainda não produziam seu próprio alimento, dependiam de sua caça e coleta para sobreviver, e o resultado da coleta e da caça era repartido entre os membros do grupo. Modo de produção asiático. O trabalho na agricultura e pecuária era compulsório e o chefe era o Estado, que era dono das terras e da produção. Modo de produção escravista. A propriedade privada já existia. O trabalho era feito por escravos, como no caso da sociedade romana. Modo de produção feudal. Ele era baseado na agricultura e servidão. A produção era para o senhor e dono das terras. Havia o trabalho no manso senhorial, mas também havia o trabalho no manso servil, que era de onde os servos tiravam seu sustento. Modo de produção capitalista. Existe a propriedade privada, nela incluem a terra, a matéria-prima, as ferramentas e tudo o que é necessário para produzir, menos o trabalhador, que é assalariado e vende sua força de trabalho. O dono dos meios de produção compra o trabalho de outra pessoa com o objetivo de acumular capital, ter lucro ou ganhar grana cada vez mais. Modo de produção comunista. Nele, todas as pessoas são donas dos meios de produção. Não há classes sociais e não há necessidade de comprar o trabalho alheio. Esse modo de produção seria a etapa seguinte depois do modo de produção capitalista. Voltando a falar da primeira aula, tínhamos entendido que as sociedades são como casas e têm estruturas. Para Marx, a sociedade tem uma estrutura dividida em 2 partes intimamente ligadas: a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura seria composta pelo modo de produção, as forças produtivas e relações de produção que acabamos de falar. Ela é a base econômica da sociedade. Já a superestrutura seria todo o nosso sistema moral, religioso, cultural, político, artístico, etc. Essa é a parte ideológica da nossa sociedade. Na aula 4, sobre o mundo do trabalho, falamos que com a expansão da manufatura, a pessoa que trabalhava precisava ser especialista em apenas uma parte do processo de produção, sem ter conhecimento de todo o processo de produção de um produto. A pessoa não era mais dona de suas próprias ferramentas, nem da matéria-prima, e muito menos dona do produto final que ela ajudou a criar. Tudo isso pertencia a outra pessoa que não era o trabalhador. O trabalho nada mais é do que uma simples mercadoria vendida que destrói o ser humano ao destruir seu tempo de vida. Vamos para as questões?
O EG 2019 faz uma pausa sociológica que eu já vou dar a resposta. A concepção mais conhecida de alienação, no entanto, é a de Karl Marx, que desenvolveu uma discussão aprofundada sobre o trabalho alienado, que, segundo ele, é uma relação social na qual o não trabalhador controla a atividade do trabalhador e, por conseguinte, o resultado do trabalho, explicando assim a origem da propriedade. Próxima questão, UEL 2019, pausa sociológica. Alternativa letra E. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. A afirmativa 1 diz que o primeiro modo de produção existente na história foi baseado na estrutura de homens livres e escravos. Na verdade, o primeiro modo de produção existente foi o comunismo primitivo que a gente falou ainda agora. Próxima questão, Enem 2016. Faz uma pausa sociológica que eu já vou dar a resposta. Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Próxima questão, Enem 2013. Pausa sociológica. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista devido às mudanças técnico-sociais ligadas ao desenvolvimento das zonas urbanas e às novas relações de trabalho. Próximo autor é o Durkheim. Durkheim tem forte influência positivista. Falamos sobre positivismo na primeira aula da maratona. Sendo assim, ele buscava analisar a sociedade usando os princípios das ciências naturais. Por isso, era importante definir um objeto de estudo. Por exemplo, assim como a anatomia estuda o corpo humano, a sociologia estuda o corpo da sociedade. O objeto de estudo de Durkheim é o fato social. O que é fato social? É todo o conjunto de sensações, pensamentos e ações que existem fora do indivíduo e que exercem sobre ele algum tipo de poder de coerção. Seria mais ou menos tudo o que fazemos ou deixamos de fazer por obrigação da sociedade. Um fato social deve ter 3 características: generalidade, coercitividade e exterioridade. Sobre a generalidade, os fatos sociais não existem em um indivíduo isolado, mas estão presentes em um grupo social, uma comunidade ou uma população. Sobre a coercitividade, as pessoas não conseguem fingir que não existem um fato social e nem fugir dele. Ele se impõe sobre os indivíduos. Exterioridade. O fato social não surge da consciência individual, mas de uma consciência coletiva. O idioma, a moeda, a obrigação de ir para a escola, a fé religiosa e mesmo a fome, desemprego, o trabalho e o suicídio podem ser exemplos de fatos sociais. Sobre suicídio, Durkheim entendeu a partir de seus estudos que esse fato social teria 3 causas sociais: a egoísta, a altruísta e a anômica. Na causa egoísta, o indivíduo estaria desconectado de agrupamentos como a família, trabalho ou a sua comunidade. Por outro lado, quando o indivíduo é totalmente integrado a ponto dos interesses da sociedade serem maiores que os seus, o suicídio seria altruísta, como o exemplo dos kamikaze. A última causa seria a anômica, que está relacionada a algum tipo de crise, como grande desemprego, por exemplo, onde o indivíduo não tivesse regras claras para se conduzir na sociedade. No fim, Durkheim argumenta que a solução para o suicídio seria uma maior integração do indivíduo nos agrupamentos profissionais. Vamos para as questões? O EC 2019 faz uma pausa sociológica. Assinale a opção que apresenta corretamente características do fato social. É exterior ao indivíduo, tem poder de generalização e exerce coerção social. Próxima questão, o EG 2019. Pausa sociológica. Durkheim define 3 tipos de suicídio: egoísta, altruísta e anômico.
e a causa de cada um deles é, respectivamente, a ausência de laços do indivíduo com a sociedade, a imposição da sociedade sobre o indivíduo e a ausência de normas de coesão social. Próxima questão, o EC 2019, pausa sociológica. Considerando essa perspectiva teórica da divisão social do trabalho em Durkheim, assinale a afirmação verdadeira. A partir da perspectiva durkheimiana, a acentuada divisão do trabalho nas sociedades modernas mantém maior união social através da interdependência das tarefas profissionais. Próxima questão, Enem 2016, pausa sociológica. O texto expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociologia com base na adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. O terceiro autor clássico da sociologia que vamos falar é Max Weber. Para ele, a sociedade não se mostra como uma divisão de infraestrutura e superestrutura, nem atua sempre com coercitividade sobre as pessoas. Weber prefere entender como os indivíduos agem e por isso ele cria o conceito de ação social. O conceito básico para Weber é o de ação social. Essa ação só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação ou uma relação com os outros. Por exemplo, fazer um vídeo para postar numa rede social para que outras pessoas vejam é uma ação social. Agora, fazer um vídeo para ficar guardado em seu celular e não mostrar para ninguém não é uma ação social. Outro exemplo. Cantar no chuveiro por diversão não é ação social, mas cantar para um público, sim. Weber agrupou as ações individuais em 4 grandes tipos: a ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. Vamos falar de cada uma. Ação social tradicional é ação controlada por tradições. Fazemos algo porque é um hábito. Basta lembrar das coisas que você faz porque sua mãe sempre fez assim. Ação social afetiva é a ação determinada por sentimentos ou pelo estado emocional de alguém. Você não pensa nas consequências. Ação social racional com relação a valores. É o tipo de ação social determinada por uma crença consciente no valor inerente de um tipo de comportamento. Esse valor pode ser religioso, estético ou político, por exemplo. Ação social racional com relação a fins. É o tipo de ação que é realizada para atingir um determinado objetivo. Você faz algo porque leva a algum resultado. Para Max Weber, a modernidade e o consequente desenvolvimento do capitalismo se originaram a partir do desencantamento do mundo. Ele defendia que o estilo de vida dos cristãos protestantes favorecia a ação social racional, e isso teria permitido que o capitalismo se desenvolvesse. O desencantamento do mundo está ligado justamente à mudança de atitude. Os grupos protestantes, segundo Weber, conseguiram esse desencantamento do mundo graças à burocratização da vida. Antes, uma pessoa fazia uma determinada ação porque a tradição católica obrigava. Agora, a pessoa se tornou protestante e faz algo porque tem um objetivo, como o caso dos protestantes, que acreditavam que o trabalho organizado levaria à salvação. Esse assunto é bem mais complexo, mas para sua prova é suficiente guardarmos essas informações. Vamos para as questões? O FT 2019 faz uma pausa sociológica. Com base no texto, assinale a alternativa correta. A alternativa é a letra D. Há 4 tipos de ação social. São elas: ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação afetiva e ação tradicional. Próxima questão. UFO 2019. Pausa sociológica. Tem que assinar a alternativa correta. É a letra C. A ideia de burocracia está ligada à regulação da conduta dos indivíduos nas instituições em geral.
Próxima questão, Enem 2015. Pausa sociológica. O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a ação calculada e planejada para obter rentabilidade. Próxima questão, Enem 2015. Pausa sociológica. Tal como apresentado no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia o afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. Próxima questão, o EC 2019. Eu coloquei essa questão porque ela fala de alguns autores que a gente já conversou. Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim, Auguste Comte. Então tem que relacionar cada autor com a sua ideia. Faz uma pausa sociológica que eu já vou dar a resposta. A resposta é a letra B. Até agora vimos os 3 pais da sociologia. Agora vamos falar de um autor jamaicano que foi professor no Reino Unido, chamado Stuart Hall. Hall dividia os indivíduos em 3 grupos. O primeiro era o sujeito do iluminismo, o segundo, o sujeito sociológico, e o terceiro, o sujeito pós-moderno. O primeiro tipo de identidade é o sujeito iluminista, que seria aquele que tinha uma identidade interna centrada e unificada, sendo capaz de pensar e agir por conta própria. Essa identidade permanecia a mesma ao longo de toda a sua vida. Era uma identidade interior. O segundo tipo de identidade é a que surgiu junto com as revoluções dos séculos XVIII e XIX. Trata-se do sujeito sociológico. Ele já não era autônomo como o sujeito do iluminismo. Sua identidade era construída a partir da relação com a sociedade em sua volta. A identidade não estava mais no interior, mas na interação entre a pessoa e o meio. Depois da Segunda Guerra Mundial, um novo tipo de identidade surgiu. As identidades iluministas e sociológicas entraram em declínio e surgiu o sujeito pós-moderno. O sujeito pós-moderno é multifacetado, isso é, ele é capaz de assumir diferentes papéis em diferentes situações. Não seria mais possível dizer que nascemos, vivemos e morremos com a mesma identidade, pois a identidade pós-moderna é fragmentada e não é fixa. A partir desse momento, há uma descentralização do sujeito. Grandes exemplos são os movimentos sociais identitários, como o feminista e o negro, que começaram a questionar as identidades impostas que não cabiam mais no mundo pós-guerras. Esse tema de identidade do sujeito pós-moderno é muito interessante e você pode usá-lo em suas redações. Vamos para as questões? Unicentro 2018. Pausa sociológica. Resposta letra A. As velhas identidades que estabilizavam o mundo social entraram em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno. Próxima questão, UNP 2016, pausa sociológica. Resposta letra E. Stuart Hall afirma que nas sociedades pós-modernas, as mudanças estruturais no final do século XX produzem paisagens culturais fragmentadas e uma descentralização do sujeito e das identidades. Próxima questão, Enem 2019. Atenção. Pausa sociológica. Do ponto de vista conceitual, a transformação identitária descrita resulta na constituição de um sujeito multifacetado. Próxima questão também é do Enem 2019. Faz uma pausa sociológica que eu já vou dar a resposta. O movimento descrito no texto contribui para o processo de transformação das relações humanas, na medida em que a sua atuação redefine a dinâmica das instituições sociais. Se você chegou até o final desse vídeo, dá um like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa aprender esses assuntos. Clica no sininho para receber o aviso da próxima aula, que será a correção da prova. Um grande beijo e boa prova!